Quando pensamos em investimentos, o que a gente mais busca e mais gostaria é um investimento que tenha alto potencial de retorno com baixo risco. Então, hoje a gente vai falar sobre empresas de valor, que são empresas que têm um alto potencial de retorno, mas empresas que são um pouco mais seguras e mais consolidadas. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. E antes de começarmos esse tópico, não deixe de deixar sua curtida aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative também o sininho de notificação para receber os conteúdos em primeira mão. Quando a gente fala de empresas de valor, são empresas que já são bem consolidadas, que já atuam ali no mercado há algum tempo, que têm uma boa administração, têm uma boa gestão, enfim, empresas que são bem robustas, mas que estão com valor descontado, ou seja, que estão com preço baixo, que estão baratas e por isso elas têm um alto potencial de retorno. Quando a gente fala de investir em empresas, normalmente a gente divide em duas classes. Primeiro, empresas menores que estão em crescimento e que por isso têm um alto potencial de valorização. E segundo, são as empresas que já são bem consolidadas, que já são grandes, que já cresceram bastante e que por isso não tem tanto potencial de valorização no preço, mas que normalmente pagam bons dividendos. As empresas de valor justamente tentam juntar as duas coisas. Então são empresas já consolidadas e que pagam bons dividendos, mas que também possuem um alto potencial de retorno. Normalmente, os investidores mais arrojados, eles buscam investimentos que tenham mais retorno, mesmo que isso signifique mais risco. Mas é sempre muito importante que a gente tenha uma parcela da carteira pensando em proteção. Normalmente, a proteção está muito atrelada à renda fixa, à taxa Selic, mas você também pode proteger o teu portfólio investindo nesse tipo de empresa. São empresas mais seguras e mais consolidadas que trazem um pouco dessa proteção para a tua carteira. Claro que por serem ativos de renda variável, essas empresas podem sim ter grandes oscilações de preço, podem ter prejuízo, mas são empresas que por serem maiores, mais consolidadas, elas costumam ser menos cíclicas, menos afetadas por crises, então elas costumam ter uma oscilação um pouquinho menor. Mas são ativos de renda variável, então tome sempre muito cuidado. E para facilitar, vou passar aqui algumas características que esse tipo de empresa tem para te ajudar a identificá-las. Então, o primeiro é o porte, que empresas de grande porte normalmente já estão há um bom tempo no mercado, então por isso já estão mais consolidadas, sofrem menos com crises e tem até aquela famosa frase too big to fail, ou seja, a empresa é tão grande, tão forte, que meio que não tem como ela falir. O segundo ponto é domínio de mercado, né, que a gente chama de market share. Então, se a empresa tem boa parte do mercado, ela vai ter um público que é bem fidelizado, é quase ali um monopólio, né? Então, mesmo se tiver uma crise, dificilmente essa empresa vai ser afetada. Na verdade, pode ser até bom, porque os poucos concorrentes, que vão ser bem menores que ela, acabam ali se destruindo numa crise e ela passa por isso bem. Claro, pode afetar. Mas se você tem boa parte do mercado nas suas mãos, você vai ser muito menos afetado por uma crise. O terceiro ponto é baixa ciclicidade, ou seja, empresas que não são tão cíclicas, né? Por exemplo, uma empresa que num cenário de juros alto ela é muito impactada, acaba sendo uma empresa que em ciclos de crise vai sofrer muito mais. Então, quando essa empresa ela não tem esse tipo de impacto, isso acaba beneficiando bastante. O último ponto é previsibilidade de receita. Quando a empresa já está bem estruturada, fica mais fácil dela prever o que ela vai receber nos próximos meses. Por isso, normalmente, essas empresas também conseguem distribuir bastante dividendo, porque ela está numa situação já mais confortável. Ainda ficou muito na teoria? Eu vou trazer, então, alguns exemplos práticos de empresas que se encaixam nessas características que eu falei. Claro que isso não é uma recomendação de investimento nessas empresas. Elas podem ter variação de preço, elas podem sofrer, podem ter prejuízo, vai depender muito do momento do mercado, mas a ideia é você entender como aplicar na prática, né, esses conceitos que eu acabei de trazer. A primeira empresa que a gente vai falar é o Banco Itaú. O Banco Itaú é a maior instituição financeira do país, então não preciso nem comentar que é uma empresa de grande porte, possui um market share muito grande, então boa parte do mercado hoje utiliza o Itaú. E um outro ponto muito importante é que por ser um banco, né, tá no setor bancário, ela acaba sendo bem beneficiada de um cenário de taxa de juros alta.
Então, normalmente é um cenário ruim para as empresas, né? Normalmente as empresas se prejudicam com uma taxa de juros alta, mas para o banco isso é positivo. Então, acaba ajudando naquela questão cíclica que eu falei. E se a gente compara o retorno histórico das ações do Itaú com o retorno histórico do Ibovespa, a gente vê que o Itaú tem uma volatilidade parecida, né? Assim, é renda variável, né? Tem volatilidade parecida com o Ibovespa, mas com rentabilidade maior. É justamente essa ideia, que renda mais do que outras empresas. Esse tipo de comparativo você pode fazer no nosso site, no nosso comparador de ativos. A segunda empresa é o JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Então, assim, nem preciso comentar o tamanho do banco, é inclusive uma das empresas consideradas too big to fail que eu comentei com você. Se a gente compara com o Itaú, a principal vantagem é que você pode ter uma diversificação internacional e é um dos maiores bancos da maior economia do país, né? Então acaba sendo ainda maior e trazendo ainda mais solidez para a empresa. A terceira empresa é Taesa. É um outro setor que a gente vê como muito defensivo, que é o de energia elétrica. Então não tem muita crise, né? Não importa o que esteja acontecendo, pode estar tendo pandemia, pode estar acabando o mundo, as pessoas continuam consumindo energia. Então é um setor que acaba não sendo muito afetado por crise, porque a gente continua usando energia independente do que esteja acontecendo. E para melhorar, a Taesa é uma transmissora de energia. Então quando a gente pensa ali na cadeia desse mercado de energia, a gente tem as geradoras, que têm um risco maior, porque elas dependem de fatores da natureza, como vento, água, enfim. Então isso acaba gerando um risco maior. A gente tem a transmissora e a gente tem a distribuidora, que acaba tendo um custo de ter uma estrutura para que essa energia chegue no cliente final. Então, olhando para esse ciclo, a transmissora é a que tem o menor risco envolvido. Então, também comparando com o Ibovespa, a gente vê que as ações da Taesa, historicamente, têm retorno superior ao Ibovespa, com uma volatilidade bem parecida. De novo, só colocar esses dois ativos no nosso comparador de ativo, você consegue ver a diferença. E a quarta empresa é a Pfizer. Ainda falando de setores menos cíclicos, o setor da saúde com certeza é um setor que não é tão cíclico. A gente sempre vai estar precisando utilizar a saúde. Então não é, tá sobrando um dinheirinho, vou investir aqui em saúde, né? Então acaba também sendo um setor pouco afetado por crise. E a gente ainda tem um ponto que é o envelhecimento da população. A gente vê as pessoas estão ficando cada vez mais velhas e para isso a gente usa mais saúde, né? E um outro ponto é que a Pfizer ela investe muito em tecnologia de novos desenvolvimentos, em vacinas, e são coisas que a gente vai usar muito daqui para frente. Por isso também é uma empresa que a gente vê um risco menor. Um ponto legal é que projetos de saúde bem desenvolvidos, você acaba conseguindo criar uma patente, o que ajuda muito na previsibilidade da sua receita, que é um dos pontos que eu comentei. E você conhece outras empresas que são consideradas empresas de valor? Deixa aqui nos comentários, vamos trazer um pouquinho mais dessa discussão e ajudar os investidores a conhecerem também alguns outros cases que sejam bem legais.